Recebam com carinho o pastor Renan de Melo. Eu sei que ele é de casa, mas é homem de Deus. Veio hoje para abençoar a nossa juventude. Obrigado, meu amigo. Vai ficar aqui, né? Vou cantar um corinho. Vou cantar um corinho antes. Brincadeira. Pode sentar, gente, pelo amor de Deus. Fica tranquilo aí. Só eu e Roberto Carlos, né? Vou explicar para vocês já já. Eu fiz isso em algumas filiais também. É porque eu fui me assistir. Botei um vídeo meu no YouTube, pregando aqui na sede. E o autoexame, irmão, é um negócio complicado. Por isso que Paulo mandou a gente examinar a si mesmo, né, Vitorino? Aí eu fui me assistir pregar, fiquei desesperado. Porque eu corro demais de um lado para o outro. O cameraman fica perdido, a grua fica perdida. Só fica o púlpito, a gente corre para um lado, corre para o outro. E a nossa mente, Deus nos deu uma mente projetada para aprender, não para desaprender. Então, depois que você adquire um hábito, perder um hábito é difícil demais. Na verdade, você substitui um hábito. Você pega um outro hábito e coloca por cima daquele. Então, você só consegue se policiar adquirindo um outro hábito. Aí, em alguns lugares, eu tenho ministrado assim com pedestal, para ver se eu fico um pouco mais centrado, um pouco mais parado. Até para melhorar, para vocês poderem ouvir a mensagem melhor. Não fico correndo de um lado para o outro e acabo tirando a atenção. Aí aqui eu fico um pouquinho mais centrado, mais parado. Mas no final vai dar certo. Se eu achar que está muito ruim, eu tiro o microfone daqui. A gente vai com tudo. Deus abençoe vocês, tá? Muito bom mesmo poder estar aqui. Obrigado, Samuel, pelo convite, tá bom? Pastor Dilto. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe os pastores aqui também. Mateus, Vitorino, Wallace, Diego. Deus abençoe todos. Você quer ouvir uma porção da palavra? Segundo o livro do profeta Samuel, por favor, capítulo de número 15. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 15. Eu vou ler alguns versos. Eu vou alternar a leitura, vou mudar os versos. Na medida que eu for mudar, eu digo quais são os versos seguintes. Mas vamos começar do 17. Segundo Samuel, capítulo 15, verso 17. Diz assim: tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. Tem uma versão que eu gosto mais, que vai dizer, pararam na última casa. A minha versão aqui está num lugar distante, mas vai dar no mesmo. Verso 18: e todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus, todos os peleteus, todos os giteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o giteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Agora, por favor, vá até o verso de número 23. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. E eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus. E puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Tem uma versão que vai dizer que Abiatar sacrificou, até que todo o povo saísse da cidade. Verso de número 30, por favor. 30.
E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiram chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que conjuraram com Absalão, entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel, transforma em loucura o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele com veste rasgada e terra sobre a sua cabeça. E você diz: amém. Eu quero falar alguma coisa aqui sobre os amigos que aparecem na hora da adversidade. Me preste a sua atenção. Está bem explícito aqui no texto que nós vamos falar sobre Davi, que depois de Jesus Cristo, talvez seja um dos personagens bíblicos mais conhecidos de toda a história. Independente da religião, da fé, provavelmente, a maioria das pessoas, se não todas as pessoas que você conversar, já ouviram falar acerca do menino que matou o gigante. Então a história de Davi, ela é muito conhecida, todos conhecem, pelo menos em parte, a história de Davi. Eu particularmente também sempre gostei da história de Davi. Sempre fui um admirador, um estudioso, sempre estudei a vida de Davi, porque eu sempre me identifiquei com Davi. Porque uma das coisas que chama a minha atenção na vida de Davi é que você não vai encontrar na Bíblia Davi orando e alguém sendo curado. Você não vai encontrar Davi com um cajado na mão abrindo o mar. Você vai ver coisas bem comuns na vida de Davi. O fato mais sobrenatural que acontece com Davi é quando a pedra acerta a testa do gigante. Mas mesmo assim não aparece anjo, Deus não dá visão para Davi, Deus não dá revelação para Davi. Não. Davi não profetiza como Saul profetizou. Não. Davi é um homem muito comum, muito parecido com todos nós. E a vida de Davi, a vida desse jovem chamado Davi, ela é cheia de altos e baixos, cheia de problemas, cheia de dificuldades, cheia de erros, cheia de acertos. A vida de Davi é muito parecida com a nossa. E o que me encanta é que Davi, sendo tão parecido conosco, a Bíblia diz que ele foi homem segundo o coração de Deus. Então, mesmo sem Davi ter vivido algo nesse sentido, como eu acabei de falar, Deus olhou para Davi e falou: tem alguém ali que é segundo o meu coração. E eu já ouvi tanta coisa acerca de ser segundo o coração de Deus. Alguns anos atrás eu estava num debate teológico, que eu corro muito, porque eu não me acho preparado para isso, e levantaram essa questão: por que Davi seria homem segundo o coração de Deus? Aí alguém que eu respeito muito, e que eu não vou dizer o nome, estava na mesa e falou: Davi era homem segundo o coração de Deus só para reinar. Eu falei: concordo, mas acrescenta. Eu acho que seria muito pouco para Deus dizer que ele era segundo o coração dele só para reinar. Eu acho que não. Pensamento meu, aplicação minha, conjectura minha. Eu acho que Davi era homem segundo o coração de Deus em outros sentidos também. Por quê? Porque Davi tinha uma característica muito interessante. Como eu falei aqui, Davi errava, Davi fracassava, Davi pecava, mas Davi reconhecia os seus erros. Quando Davi pecava, ele tinha a hombridade de dizer: Senhor, pequei contra o céu e pequei contra ti. E se tem uma coisa que Deus ama é a sinceridade. Se tem uma coisa que Deus abomina é a hipocrisia, é a falsidade. É alguém que diz ou ensina aquilo que ela não faz. Davi sempre foi muito sincero diante de Deus, e isso atrai o favor de Deus e a graça de Deus por sobre a nossa vida. Quanto mais sincero você for na sua vida, mais a graça de Deus vai se manifestar sobre a sua vida, mais o favor de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. E todo mundo conhece a história de Davi. Só estou te refrescando a memória, fica comigo no texto, na passagem, aliás, na história. A história de Davi vai entrar em evidência no capítulo 16 de 1 Samuel. Quando Deus chama o profeta Samuel e diz: vai até a casa de Jessé, o belemita, porque dentre os filhos dele eu vou separar um para ser rei da nação de Israel.
E eu me lembro que no templo antigo, certa feita, até preguei sobre essa passagem, 1 Samuel 16, num culto jovem também. E uma das coisas que sempre me fez parar para pensar na chamada, na unção, na primeira unção de Davi, é que Deus não sabe de todas as coisas. Sim ou não? Amém ou não amém? Deus é onisciente. Então, quando Deus manda o profeta na casa de Jessé, Deus já sabia que Davi não ia estar lá. Davi estava onde? No campo, atrás das malhadas, mas Deus disse, vai na casa do pai dele. Eu sei que ele não vai estar lá, mas você vai lá, profeta. Peraí, Deus não podia ter mandado o profeta atrás de Davi no campo? Poderia. Só que Deus fez isso para preservar Davi. Por quê? Imagina Davi chegando em casa, sendo um filho rejeitado, dizendo assim, ó, eu cheguei do campo agora, mas agora me respeitem porque eu sou rei, eu fui ungido. Quem é que ia acreditar nele? Aí Deus diz, vai na casa dele, porque os irmãos dele têm que ver a unção dele. Um aleluia aqui na direita, eu vou repetir. Alguém fez o download. Alguém fez o download. Deus diz, vai na casa dele, porque os irmãos dele têm que ver a unção dele. Tem que ser testemunha da unção. Então aprenda que tudo que Deus fizer na minha vida vai ter testemunha. Ninguém se unge sozinho, ninguém se levanta sozinho, ninguém se separa, ninguém se consagra. É Deus quem faz, e a unção que Deus te deu vai ter testemunha. Dentro da sua casa vão reconhecer que quem te levantou foi Deus, que quem te ungiu foi Deus, que quem te separou foi Deus. Você crê nessa palavra? 3 ou 4 acreditaram, já é um bom começo. É bom te explicar que Davi foi ungido 3 vezes ao longo da sua jornada. Davi foi ungido por volta dos 16, 17 anos na casa de Jessé, foi ungido aos 30 em Hebrom e foi ungido aos 37,5 em Jerusalém. Que diferença faz isso? É que a primeira unção aos 17 anos, só os irmãos e o pai viram. Quando ele foi ungido aos 30 em Hebrom, parte de Israel viu. Mas quando ele foi ungido aos 37,5 em Jerusalém, todo Israel viu. Pastor, o que é que isso tem a ver comigo? Aquilo que Deus tem para a sua vida é progressivo, vai crescendo ao longo do tempo. Eu vi 4 mãos erguidas, eu vou melhorar essa palavra. Quem te conhece hoje, quando te conhecer daqui a 10, 15 anos, vai dizer, como Deus mudou a história desse jovem. O que Deus tem para a sua vida é progressivo, vai crescendo ao longo do tempo. E a história de Davi vai entrar em evidência no capítulo 16. No capítulo 17, a unção que ele recebeu no capítulo 16 vai fazer a diferença, em 1 Samuel 17. Quando Golias está desafiando Israel 2 vezes por dia, já há 40 dias, e ele vai levar lanche para os irmãos, vai ouvir o desafio do gigante, todo mundo conhece a história, o gigante vai beijar a lona, e Davi vai ficar conhecido em Israel como matador de gigantes. E aquilo vai acarretar a Davi uma certa fama, porque quando ele se torna capitão do exército de Saul, e ele entra em Jerusalém, as mulheres cantam os feitos de Davi, dizendo que Saul matou milhares, mas Davi matava 10 milhares. Então Davi é um homem acostumado com o anonimato de trás das ovelhas, e é alguém que está acostumado com os aplausos e também ser ovacionado pela multidão. Então Davi, a vida dele é assim, é de extremos. Uma hora está na caverna, outra hora está sendo aplaudido, uma hora está atrás das malhadas, outra hora está sendo entoado cânticos acerca da vida dele. Essa é a vida de Davi, e é a nossa vida, cheia de altos e baixos, cheia de acertos e erros. E Davi vai ser um herói em Israel, mas Davi vai enfrentar problemas seríssimos quando Davi atinge a sua fase adulta e constitui família. Quando Davi vai constituir família, Davi entra num problema complicado. Usando um português bem corriqueiro, bem comum, Davi não podia ver uma mulher. Davi teve muitas mulheres ao longo da sua jornada. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 3, depois você leia, vai aparecer uma lista com o nome de 19 filhos de Davi. 19 filhos que nasceram em Jerusalém, de mulheres diferentes. Quem são essas mulheres? São princesas, mulheres que eram filhas de rei. Então só entrou na genealogia de Davi o nome dos filhos que ele teve com princesas. Mas o mesmo texto diz, fora os filhos que ele teve com as suas concubinas. E a história paralela vai dizer, vai dar um dado interessante, claro que isso é uma especulação, a gente não pode afirmar, mas a história paralela vai dizer que ao todo Davi teve mais de 150 filhos. Davi teve filho que ele nem conheceu. Centenas de concubinas. Alguém chegava para Davi estava na batalha, pastor Vitorino, alguém chegava para ele e dizia assim, ó, nasceu-lhe um filho. Aí Davi dizia, é menino ou é menina?
Menino, põe tal nome. Menina, põe tal nome. Davi teve muitos filhos. Isso não é um problema até certo ponto, mas gerou um problema dentro da casa de Davi. Por quê? Porque como os filhos de Davi eram irmãos, a maioria deles por parte de pai, não por parte de mãe, isso gerou um problema. Qual foi o problema? É que o filho mais velho de Davi, Aminon, se enamorou, se apaixonou por sua meia-irmã, Tamar. Dos muitos filhos que Davi teve, ele teve essa menina chamada Tamar, uma princesa, que arrancava suspiro de qualquer um dentro do reino, ela era linda. E Aminon se enamorou, se apaixonou por sua meia-irmã. E isso gerou um problema. Por quê? Porque um dia Aminon se fingiu de doente e pediu para que Tamar cuidasse dele. E quando ela entra no quarto para levar pão para ele, ele a toma à força e um incesto acontece dentro da casa de Davi. Aminon rouba a virgindade de Tamar, se deita com ela e um incesto acontece dentro da casa de Davi. O detalhe é que Tamar era irmã do terceiro filho de Davi, por parte de pai e por parte de mãe. A mãe de Tamar era a mesma mãe do terceiro filho de Davi. O primeiro filho chamava-se Aminon, o segundo filho chamava-se Quileabe ou Daniel, dependendo da versão. E a Bíblia fala muito pouco sobre o segundo filho de Davi, porque provavelmente ele morreu muito cedo, e a gente não sabe por quê. Mas o terceiro filho de Davi chamava-se Absalão. E o interessante desse camarada, quem está me ouvindo, diga amém. É que Absalão nasceu num período de guerra. Davi estava lutando contra os filisteus quando Absalão nasceu. Aí Davi vai dar um nome profético para esse menino. Quando dizem para ele, nasceu um menino, ele parece muito contigo, é lindo o garoto. Aí Davi diz, então vou dar um nome profético para ele. Ele vai se chamar Absalom, que quer dizer meu pai é paz, traduzido para nós como Absalão, que quer dizer meu pai é paz, ou meu Deus é paz. Então Absalão nasceu para dar paz para aquela casa, para aquela família, igual a você. 2 amém, 3 glória. Está melhorando. Absalão nasceu com um propósito, gerar paz para Davi, para a família dele. Davi depositou expectativas em Absalão. Aminon, quando rouba a pureza de Tamar, Tamar sai da sala, do quarto de Aminon, revoltada, porque foi estuprada pelo próprio irmão. E ela vai procurar o seu irmão de sangue, que é Absalão. E ela rasga as suas vestes reais e procura o seu irmão Absalão e diz, olha, nosso irmão Aminon me tomou a força, roubou minha pureza. Absalão fica revoltado e a notícia chega para Davi. Davi, um incesto aconteceu dentro da sua casa. Seu filho mais velho se deitou com a princesa Tamar. Davi fica revoltado, Davi fica nervoso. Mas sabe o que Davi faz com Aminon? Nada. Davi não corrige o filho. E pai que não corrige filho está dando brecha para rebeldia. Então não reclame quando seus pais te corrigirem. Três, glória a Deus. Davi não corrigiu Aminon, ficou nervoso, mas não fez nada. Absalão, com os olhos cheios de sangue, forma simbólica de falar, metafórica. Absalão quer vingança, ele não se dá satisfeito em ver o pai não corrigir o irmão. E essas guerras dentro de casa podem gerar problema. Absalão esperou o verão, que era a época de tosquiar as ovelhas, porque durante o verão as ovelhas não precisam da lã. Então no verão os pastores arrancam a lã da ovelha. E era comum a família se reunir, porque era um ato muito interessante. Só que agora Davi é rei de uma grande nação. Davi é um rei ocupado. E quando seus filhos dizem para ele, pai, vamos tosquiar as ovelhas, ele diz, não posso. Aí os filhos de Davi vão. E é o momento que Absalão prepara para se vingar do irmão. Absalão contrata assassinos, malfeitores. Durante a madrugada eles entram no arraial e matam o príncipe herdeiro do trono, o filho mais velho de Davi. A notícia chega no palácio. Davi, Absalão contratou assassinos e matou o seu filho mais velho. Davi fica nervoso, Davi fica chateado, mas sabe o que Davi faz? Nada. Davi não corrige Absalão. Absalão foge para a terra de Gessur, aonde o avô dele era rei, porque normalmente filho é assim, quando o pai corrige, ele corre para debaixo da asa do avô, ou da avó. Isso pode gerar problema dentro de casa. Absalão vai ficar por volta de 2 ou 3 anos junto com o avô dele na terra de Gessur.
E Davi fica todo esse tempo sem falar com o filho. Davi está protelando a solução do problema. Davi não corrige os filhos. Davi não toma atitude. Por favor, redobre a atenção e escute o que eu vou lhe dizer. Cuidado com a protelação dos problemas. Porque existem problemas que são como uma bola de neve. Ou você resolve ele agora, ou ele cresce, volta e te engole. Eu preciso da sua ajuda aí. Se você puder, diga para alguém, diga assim: não protele a solução dos problemas. Diga aí. Cuidado para não ser um protelador. Fica sempre empurrando as coisas com a barriga. Escute o efeito disso. 2 ou 3 anos depois, Absalão volta e vai para a porta do palácio. E Davi não quer ter contato com ele. Davi não quer resolver o problema. E Absalão então, na porta do palácio, vai roubar o coração do povo. Quando um plebeu se aproxima do palácio para julgar uma causa, para levar uma causa para Davi julgar, porque era o rei quem julgava a causa do povo. Absalão, como príncipe que era, filho do rei, era normal as pessoas do povo, os plebeus, se dobrarem, se curvarem, beijar a mão. Absalão queria ganhar o coração do povo, e quando alguém ia se curvar diante dele, ele dizia: não precisa se curvar, nós somos irmãos, me dá um abraço. Beijava as pessoas no rosto e perguntava: o que você veio fazer aqui? Eu vim aqui para o rei julgar a minha causa. Há quanto tempo você está esperando para o rei julgar a sua causa? Já tem 1 ano, 2 anos. Aí Absalão dizia: se eu fosse rei no lugar dele, sua causa já estava resolvida. Quando Davi assustou, Absalão já havia roubado o coração do povo na porta do palácio. Um dia, pastor Samuel do Amor, meu amigo, Davi está na sala do trono, na sua rotina de monarca, e de repente os atalaias invadem a sala do trono, entram em Jerusalém, vão até onde está Davi e dizem: Davi, corre! Por quê? Seu filho Absalão tocou trombeta lá em Hebrom, juntou homens armados e disse que não dorme hoje sem antes derramar seu sangue. Aí o texto vai dizer, está aqui em 2 Samuel 15, eu te aconselho que depois você leia. Davi vai sofrer uma das maiores derrotas da vida dele. Davi vai deixar para trás Jerusalém. Davi está na sala do trono, ele arranca a sua coroa, ele arranca a sua capa, ele arranca o seu cetro, ele tira as suas sandálias e sai descalço, fugindo pela porta dos fundos como se fosse um ladrão, o rei da nação. Davi não quer um embate com o filho, Davi sabe que não pode derramar o sangue do filho. Então Davi foge de Jerusalém e deixa para trás o palácio, deixa a coroa, deixa o trono, deixa o cetro, deixa tudo. Enquanto Davi está fugindo pelas portas dos fundos, Absalão está entrando na cidade com homens armados, e o povo já começa a declarar Absalão como rei. Viva o rei Absalão! Viva o rei Absalão! E Davi agora está fugindo, e o mesmo povo que dizia Davi matou milhares, agora diz: viva o rei Absalão. Davi está fugindo pelas portas dos fundos e está deixando para trás a cidade de Jerusalém. Os valentes de Davi, que prometeram fidelidade a ele na caverna de Adulão, se juntam a ele. Alguns servos se juntam a ele. Alguns empregados vão junto com ele. E ele está fugindo, está saindo, a noite está chegando. Davi está saindo de Jerusalém. E o texto que nós lemos diz no verso de número 17, que Davi para na última casa de Jerusalém. Parar na última casa de Jerusalém é algo interessante. Por quê? Porque Davi para na fronteira da cidade, para na última casa, olha para trás e está deixando para trás a maior conquista do reinado dele. Porque a maior conquista do reinado de Davi foi a terra de Jebus, foi Jerusalém. Conquistar aquela cidade foi um dos feitos lindos, porque Jerusalém está atrelada a Davi. Até hoje Jerusalém é conhecida como a cidade de Davi, a cidade do grande rei. E Davi tem que fugir de Jerusalém, é ele deixar para trás a maior conquista da vida dele. E por que ele está perdendo? Por que ele está deixando para trás a maior conquista da vida dele? Por um problema mal resolvido dentro de casa. Vai ter um gostinho de bezetacil, mas você aguenta. Tem gente sofrendo perda por não saber resolver problemas. Gente que está deixando para trás conquistas imensuráveis, que levou tempo para você adquirir, levou esforço, suor, você dedicou parte da sua vida, do seu tempo, das suas finanças, mas por protelar algumas soluções de problemas, isso está ficando tudo para trás. É comum perdermos grandes coisas, escaparem por entre os nossos dedos,
por não tomarmos atitude na hora certa, por não sabermos falar na hora certa, por não nos posicionarmos na hora certa. Gente que perde relacionamento por não saber se posicionar. Gente que perde dinheiro por não saber se posicionar, não saber resolver problemas. Era assim que Davi estava, na última casa, olhando para trás e deixando a maior conquista do reinado dele. Quem sabe alguém entrou aqui, algum jovem veio aqui essa noite, você está olhando para trás e está dizendo, aquilo que eu lutei tanto para conquistar parece que está se perdendo. Eu vim pregar para você essa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite. Davi para na última casa, e quando Davi para na última casa, as tochas estão acesas em Jerusalém, e o povo está gritando, viva o rei Absalão, e Davi se sente sozinho. E olhando para esse texto, pensando nesse texto, eu cheguei a uma conclusão. Eu fui muito ministrado pelo Espírito Santo de Deus nesse texto, porque foi na hora que Davi começou a perder tudo, ou quando Davi perdeu tudo, que os amigos de verdade se apresentaram para Davi. Porque é muito fácil eu estar cercado de bajuladores quando eu estou na sala do trono com o cetro na mão e a coroa na cabeça. É muito fácil meu WhatsApp bombar quando eu estou com o poder e com a autoridade. É muito fácil o inbox do Facebook bombar quando eu tenho algo a oferecer. Mas quando eu paro na última casa, quando eu começo a sofrer perdas na minha vida, é aí que Deus mostra quem é quem na minha vida. É aí que Deus mostra quem é amigo de verdade. É aí que Deus mostra em quem eu posso confiar e com quem eu posso contar. E eu vou liberar uma primeira palavra profética aqui sobre a sua vida. Se prepare, Deus vai mostrar quem é quem na sua vida. Davi para na última casa. E de repente Davi olha, e o texto diz que alguns servos passaram com Davi, não muitos, poucos. E o texto diz que giteus, pereteus começam a passar. Espera aí. Pessoas que não são da mesma etnia de Davi, que não são do mesmo sangue, que não são hebreus, estão acompanhando Davi no momento de perda. Por quê? Porque se quando os próximos negarem ajuda, Deus levanta alguém de outra nação, de outro lugar, mas o socorro chega, a resposta vem. Deus não te deixa sozinho na hora da provação. Eu estou sentindo Deus nessa palavra. Alguém pode me ajudar a adorar Ele aí? Nem que tenha que vir socorro de outro lugar, mas vai aparecer na hora certa. Agora escute isso aqui que a história fica um pouco mais interessante. No meio daquela gente que está passando, Davi olha e vê um rosto conhecido. Davi olha e vê um homem chamado Itai, o giteu. Quem era Itai? Itai, por que ele é chamado de giteu? Porque ele nasceu em Gate. Sabe, Gate, terra de quem? Terra de Golias. O gigante que Davi matou era de Gate, porque a terra dos filisteus era dividida em 5 capitais, haviam 5 príncipes que reinavam entre os filisteus, e uma das capitais da terra dos filisteus era Gate, e Davi, numa incursão que ele fez, pegou alguns filisteus e levou para ser escravo no reino dele. Só que não é à toa que Davi é a tipologia de Jesus Cristo, porque Davi não trata servo como servo, ele trata servo como amigo. Jesus virou para os discípulos e disse, a partir de hoje eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. E Davi tratava servo como amigo. Quando Davi perdeu tudo e foi parar na última casa de Jerusalém, Itai o giteu foi atrás dele. Davi olhou para Itai e disse, cara, você é giteu, você é filisteu, você é da terra de Gate, o reino está dividido. Volta para sua terra ou volta para junto de Absalão, que o rei Absalão vai te honrar lá. Agora eu não tenho mais nada para te oferecer, não tenho reino, não tenho coroa, não tenho sala do trono, não tenho sala do banquete, eu não tenho mais nada. Volta para junto de Absalão ou vai para sua casa. E depois você lê a resposta que Itai dá a Davi. Itai olha para Davi e diz assim, aonde o rei meu senhor for, seja para a morte ou seja para a vida, aonde o Senhor for, tu terás um servidor ao teu lado. Sabe o que eu gosto da resposta de Itai? É que Itai diz, aonde o Senhor for, você vai ter alguém para te servir. O problema é que hoje a maioria quer ser servido, poucos estão dispostos a servir. Mas glória a Deus que na última casa ainda aparece um Itai com a mão estendida,
para dizer o seguinte: eu não sou seu amigo por aquilo que você tem, eu sou seu amigo por aquilo que você é. Do que é que você está precisando? Do que é que você está precisando? Ergue a mão que eu vou liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Vai aparecer um Itai na última casa, com a mão estendida, dizendo para você: eu vim para te ajudar nesse momento. Do que é que você está precisando? Alguém recebe essa palavra? Alguém acredita nessa palavra? Vai aparecer alguém na última casa com a mão estendida para você. Chega de gente que só cola com você para sugar o que você tem. Vai aparecer alguém para acrescentar alguma coisa na sua vida. Vai aparecer alguém com a mão estendida para dizer: do que é que você está precisando? Ainda existe ainda existe gente disposta a servir. E gente que é seu amigo não pelo cargo que você ocupa, mas pela pessoa que você é. Mas é só na última casa que a gente consegue ver isso. Tem um ditado, uma frase popular muito conhecida: dê uma festa e você verá a quantidade dos seus amigos. Fique doente e você conhecerá a qualidade dos seus amigos. Porque hoje em dia, bater no teu ombro e dizer que é teu amigo é muito fácil. Quero ver quando a última casa chegar, quando a provação vier, quando as dificuldades vierem. Aí você vai saber quem é quem. Então não se iluda, não se engane. Pare de abrir o coração para qualquer um. Eu preciso da sua ajuda aí. Eu estou sentindo Deus nessa palavra. Você me ajuda? Você me ajuda? Então libera essa palavra para alguém. Diga assim: ó, vai aparecer alguém na última casa. Diga aí: vai aparecer alguém na última casa. Se você acredita nisso, dá mais um glória a Deus ou um aleluia aí. Então sempre aparece um Itai na última casa. Alguém que chega para te provar que ele não é seu amigo por interesse. Ele é seu amigo porque ele gosta de você. Itai vai ficar, Itai vai dizer: vou ficar contigo aqui, Davi. Eu não vou embora. Em outras palavras, Itai está dizendo: eu não sou amigo por aquilo que você tem, sou seu amigo por aquilo que você é. Você sempre me tratou bem. Então agora eu estou aqui para te ajudar. Fica mais uma dica: quer ter um bom amigo? Seja um bom amigo. Porque Itai só estava junto de Davi porque Davi aprendeu a ser amigo de Itai. Se Davi tivesse maltratado, humilhado, tivesse se colocado numa posição diferenciada de Itai, duvido que Itai estava lá com ele quando ele perdeu tudo. Mas quando Davi tinha tudo, Davi sempre tratou Itai do mesmo jeito. Quando Davi perdeu tudo, Itai estava lá junto com ele. Só que Davi não para na última casa. Davi sai da última casa, e nós lemos o texto aqui. Jerusalém tem uma defesa natural. Um vale que fica entre o Monte das Oliveiras e entre a cidade, um vale. Esse vale era uma defesa natural, porque quando os inimigos tentavam invadir Jerusalém, dava para ver, porque eles tinham que passar por esse vale. E esse vale tem um nome, Vale de Cedron. Por que esse vale tem esse nome? Por causa dos muitos cedros que eram plantados ali. E esse vale tem uma característica: até durante o dia ele era sombrio, ele era escuro, porque os cedros davam muita sombra. Então era um vale escuro, um vale frio, que dava acesso ao Monte das Oliveiras. Davi está fugindo por ali. Então Davi sai da última casa e entra no vale. E vale na Bíblia é sinal de prova, é sinal de luta, é sinal de batalha. A maior vitória de Davi, a maior luta, aconteceu num vale, Vale de Elá, onde ele derrotou o gigante Golias. Ezequiel 37, Deus mostra para o profeta um vale cheio de ossos. E tem gente que confunde aquele vale com um cemitério. Não, aquilo não é um cemitério, é um vale. Vale é lugar de batalha. O que Deus mostra para Ezequiel? Deus mostra um exército que perdeu uma batalha, não sobrou ninguém nem para enterrar os ossos. É por isso que quando Deus manda Ezequiel profetizar, olha o que Deus diz: suscitarei um grande exército desses ossos. Deus está dizendo: esse mesmo exército que perdeu vai voltar à vida, só que agora vai ganhar de novo. Então o vale é lugar de batalha. Davi agora tem que atravessar o vale. Porque tem vezes, haverá dias que você vai ter que atravessar alguns vales. Agora, o fato bom de se trazer à memória aqui nessa hora é que Davi está acostumado com vales. A vida de Davi é feita de vales. Então, verdade é que a música mais famosa de Davi, ele compôs falando de vale. Ainda que eu ande
pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo no vale. Então Davi está acostumado com vale, só que esse vale, Davi vai atravessar com um punhal nas costas, porque o filho está tomando o trono dele. É um vale horrível de se passar, o vale da traição. Quando Davi entra no vale, você leu comigo o texto, diz que o povo entra no vale junto com ele, chorando, amargurado, triste, jogando terra sobre a cabeça, em sinal de vergonha e de humilhação. Davi está chorando também. A noite chegou, o vale já é escuro durante o dia, imagine a noite. De repente, no meio da noite, Davi no vale. De repente tem alguém aqui no vale como Davi? Olha o que aconteceu, Davi no vale. Davi olha e vê algo reluzindo no meio da escuridão. E o brilho é dourado. Para surpresa de Davi, vem 4 levitas. Um sacerdote e um sumo sacerdote, Abiatar e Zadok. 2 levitas na frente, 2 levitas atrás, com varas nos seus ombros. E entre essa dupla de levitas da frente, a dupla de levitas de trás, tem uma caixa. Toda feita de madeira de cetim, 75 de altura, 75 de largura, 1,25 de comprimento. Essa caixa feita de madeira de cetim era revestida de ouro batido. Dentro dessa caixa tinha 3 elementos importantíssimos para o povo de Israel: o cajado de Arão que floresceu, um pote com maná e as tábuas da lei que Deus entregou a Moisés. A tampa dessa caixa era feita de ouro também. Haviam 2 querubins olhando para dentro da caixa com semblante, como semblante de criança, e as pontas das asas dos querubins encostavam-se umas nas outras. A tampa dessa caixa chamava-se propiciatório, onde o sacerdote uma vez por ano espargia o sangue do cordeiro, e Deus falava com Israel no meio daqueles querubins. A nuvem da glória descia em cima daquela caixa para Deus falar com o povo. E a gente canta ao Deus que habita entre os querubins e não sabe por quê. É porque antigamente a presença de Deus vinha em cima daquela caixa, e Deus falava com o sacerdote falava com o povo. Aonde essa caixa passava, a glória de Deus passava junto. Essa caixa passou diante do Jordão, e o Jordão teve que abrir para ela passar. Quando essa caixa rodeou Jericó, a muralha era grande, mas teve que ruir, porque a caixa estava lá com a presença de Deus. Quando essa caixa foi para a terra dos filisteus, Deus feriu toda uma nação, porque a glória estava nessa caixa. Quando essa caixa entrou no templo de Dagom, a imagem de Dagom caiu de cara diante dessa caixa, porque a glória de Deus estava nessa caixa. Quando essa caixa chegou na casa de Obed-edom, a história daquela família mudou. Aleluia! E agora alguém está levando essa caixa para Davi no vale. Era para você ter dado uma glória a Deus, para de graça. A caixa que atrai a vitória, alguém está levando para Davi no vale. Aleluia! Que caixa é essa, pastor? Expressão máxima da presença de Deus no Antigo Testamento. Arca do concerto, também conhecido como Arca da Aliança. Aonde ela ia, a glória ia. Onde ela estava, a glória estava. Davi está no vale, e aparece um amigo chamado Zadok, para levar a presença de Deus no vale, para Davi. É muito fácil quando a gente está na prova, quando a gente está no vale, aparecer alguém para querer nos tirar da presença de Deus com conselhos errados. Está malhando em ferro frio, você está na prova, você é crente, cadê seu Deus? Mas vai aparecer um Zadok no vale. 3 mãos erguidas, vou repetir. Vai aparecer um Zadok no vale, que vai dizer: ao invés de eu vir aqui para te arrancar da presença de Deus, eu vim aqui trazer a presença de Deus para você nesse vale. Eu vim aqui dizer para você que Deus está contigo nesse vale. Eu vim aqui dizer que você vai atravessar esse vale. Você não vai morrer nesse vale. Sua vida não vai parar nesse vale. Vai aparecer um Zadok para te ajudar nesse vale. Quem crê nessa palavra, ergue essa mão. Faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. Esse vale não vai te arrancar da presença de Deus. Vai aparecer um Zadok no vale. Um aleluia lá atrás, eu vou repetir. Vai aparecer um Zadok no vale. E o texto diz que Abiatar começou a sacrificar, pastor Vitorino.
Começou a sacrificar enquanto Davi estava no vale. Qual era o papel de um sacerdote? Vou te explicar. Sacerdote e profeta tinham ofícios diferentes, com propósitos diferentes. Sacerdote é ouvido de Deus na terra, profeta é boca de Deus na terra. Profeta ouve Deus e fala com o povo, o sacerdote ouve o povo e fala com Deus. Então o papel do sacerdote era ouvir as lamúrias de Davi e apresentar diante de Deus. E como é que ele fazia isso? Sacrificando na arca. Enquanto Davi estava no vale, Abiatar e Zadok estavam lá sacrificando, oferecendo oferta a Deus. Para quê? Para Davi sair do vale. O amigo da última casa, Itai, é o amigo que aparece para te servir. E Zadok é o amigo que aparece para interceder por você na hora da prova. É o amigo que aparece para orar por você na hora da prova. Tem jovem aqui que pensa assim: eu estou me dando tão bem, é tanta sorte. Eu dou tanta sorte, Deus está dizendo, não é sorte não. É porque tem um Zadok com o joelho dobrado, todo dia orando por você, para você sair do vale. Esse Zadok pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu irmão, pode ser seu líder, pode ser seu pastor. Tem alguém que diz assim: enquanto ele estiver no vale, eu vou orar e vou interceder para ele sair de lá. Quero fazer um ato profético com você. Estou caminhando para o final. Faltam 11 minutos para o meu tempo acabar e eu quero orar por você ainda. Mas eu quero fazer um ato profético contigo. Queria que você intercedesse por alguém. Eu tenho dito isso nas últimas vezes que eu tenho ministrado. Esse mês de abril é um mês muito importante para mim, porque na última segunda-feira, agora dia 11, eu fiz 10 anos de ministério itinerante. Desde o dia 11 de abril de 2006, minha esposa está aqui como testemunha, o Espírito Santo também em nós como testemunha, porque ele estava lá. Foi o dia que eu assinei minha demissão na última empresa que eu trabalhei, e daquele dia em diante eu me propus, senti a chamada de Deus arder mais forte, e me propus a viver única e exclusivamente para o reino de Deus e pelo reino de Deus. E Deus tem me levado a muitos lugares, e às vezes eu paro, pastor Dilton, eu às vezes converso isso com o pastor também, às vezes eu paro e fico pensando, quanta gente mais capacitada e melhor, que não chegou onde eu cheguei. E eu sempre pensei nisso, de forma positiva, agradecendo a Deus. Mas há algum tempo atrás eu desembarquei na cidade no interior do Paraná, uma cidade no interior do Paraná, a cidade de Londrina. Primeira vez que eu havia estado naquela cidade. E quando eu desci no aeroporto, tinha um casal me aguardando. E uma irmã que não era pastora, não era obreira, uma membro comum da igreja. E ela falou: pastor, eu fiz questão de vir buscar o senhor. Falei: por quê? Ela falou: porque o senhor não me conhece, o senhor nunca me viu. Mas já há alguns anos eu tenho o ritual, ela usou essa palavra, de todos os dias dobrar o meu joelho e orar pelo senhor. Porque uma mensagem sua na internet salvou meu casamento. E eu me comprometi a orar pelo Senhor todos os dias. Tem uma irmã aqui no Largo do Bicão, na filial do Largo do Bicão, que todas as vezes que eu vou lá, ela reafirma o compromisso, me dá um presente e diz: você é meu filho espiritual, eu oro por você todos os dias. E quando essas pessoas se aproximam de mim, o Espírito Santo fala ao meu coração: eu não te levantei, não te uso porque você é melhor do que ninguém. Sabe por que você está de pé? Porque tem um monte de Zadok que você não conhece, mas que todos os dias está de joelho dobrado intercedendo por você. Tem jovem aqui que se não fosse a oração do pai, não fosse a oração da mãe, já teria morrido. Mas Deus levantou um Zadok para orar por você. Tem amigos que se preocupam com você, intercedem por você. E enquanto você estiver no vale, vai ter alguém intercedendo para você sair do vale. Eu vou liberar uma palavra profética, quem quiser pega e recebe ela aí. Você vai sair desse vale, porque alguém está intercedendo por você. Estou caminhando para o final, mas vamos fazer um ato profético aí. Escolha pelo menos uma ou duas pessoas, se você quiser. Segure a mão dela e você não vai orar por você, você vai orar por essa pessoa. Você vai interceder por ela, você vai esquecer os seus problemas e vai orar a Deus pela vida dessa pessoa. Você vai dizer para ela: Senhor, tira o meu irmão do vale. Tira a minha irmã do vale, Senhor. O Senhor conhece o problema que ele está atravessando, o Senhor conhece o coração, as dificuldades. Concorde com a vitória dele.
O inferno está sendo envergonhado agora. Porque o diabo queria ver uma juventude desunida, cheia de contenda e de problemas. Mas para a vergonha do inferno, ele está vendo uma igreja unida, intercedendo uns pelos outros. Jesus disse em Mateus 16, o que vocês ligarem na terra é ligado no céu. É o poder da concordância. Tem gente aqui saindo do vale essa noite, porque a igreja está orando junta. Isso, adore ao nome do Senhor aí. Você vai vencer esse momento, você vai sair desse vale, você vai atravessar essa dificuldade, você vai conseguir romper. Deus te trouxe aqui para dizer, você não está sozinho nesse vale. Tem gente intercedendo por você. Só quem crê, só quem crê, só quem crê. Adore ao nome do Senhor aí, vai. Faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. Você vai sair do vale. Tem alguém intercedendo por você. Portas estão sendo abertas aqui essa noite para jovens. Deus está dando livramento para alguns aqui, porque nós estamos intercedendo uns pelos outros. Aleluia. Aleluia. Escute aqui, por favor, para eu encerrar. Vou falar do último amigo. Davi sai do vale. Davi toma uma atitude aqui que é difícil de entender a sangue frio. Porque levaram a arca para Davi. Levaram a arca para Davi. Qualquer um de nós aqui no vale, na prova, com a arca no vale com a gente, é vitória certa. Mas se você ler, olha o que Davi fez. Davi diz o seguinte: Zadok, pega essa arca e leva de volta para Jerusalém. Porque se Deus quiser, um dia eu ainda volto e vejo a arca na habitação dela. Uau! Devolver para Jerusalém, devolver para Israel a arca, que é o símbolo da presença de Deus. Mas não é o povo que está gritando viva o rei Absalão? Mas leva para eles. Porque Davi tinha consciência que Deus não era Deus de Davi, era Deus de Israel. Deus não é uma propriedade exclusiva de Davi, Deus é Deus da nação. Não é à toa que o estandarte de Davi é uma estrela de 6 pontas. Porque na verdade não é uma estrela, são 2 triângulos, um dentro do outro. Forma uma estrela de 6 pontas. E qual o significado disso? Vou te dizer. O triângulo apontando para cima representa que há um grande povo na terra, a base do triângulo, que adora a um Deus no céu. E o triângulo para baixo simboliza que há um grande Deus no céu, que luta por um povo aqui na terra. Aí Davi diz, leva a arca para eles. Davi, você está abrindo mão para abençoar quem aparentemente não merece. Isso mesmo, leva a arca para eles. Em outras palavras, eles precisam mais do que eu. Davi sai do vale. Para a gente encerrar. Davi sai do vale e começa a subir o Monte das Oliveiras, pastor Mateus Botim. Davi começa a subir o Monte das Oliveiras. E o texto aqui é muito claro, diz que era o lugar aonde Davi costumava adorar. Que todo mundo tem o seu cantinho da adoração, seu cantinho da oração. E Davi ia para o Monte das Oliveiras adorar. Quando Davi está subindo o Monte das Oliveiras, o texto diz que o povo estava chorando, jogando terra sobre a cabeça. Davi descalço, o rei descalço como um escravo, porque só andava descalço quem era escravo, quem era senhor andava calçado. Por isso que quando o filho pródigo volta para casa, o pai manda dar uma sandália para ele na hora, está dizendo, ó, o senhorio está devolvido. É por isso que quando Moisés chega diante da sarça, Deus diz, arranca a sandália, porque você pode ser doutor lá fora, aqui você é servo. Davi arrancou as sandálias, está descalço, no lugar onde ele adorava. Porque normalmente quando nós nos dispomos a adorar, a investida piora, a investida do diabo piora. Quando Davi está indo para o lugar da adoração, ele recebe uma notícia que vai abalar a alma dele. Alguém chega para ele e diz assim, Davi, lembra de Aitofel? Claro que lembro, meu amigo.
trocava o cálice da ceia comigo. Pois é, Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Aquilo que não podia piorar, piora. Davi fica triste, porque Aitofel é amigo íntimo, era conselheiro de Davi. Davi tinha um conselho, alguns homens que ele tinha no seu hall de amigos mais íntimos, de confiança, e Aitofel compunha esse hall de amigos. E agora Aitofel está junto de Absalão. Aitofel se debandou para o lado do rebelde Absalão, e Davi está triste, e Davi faz uma oração. Davi diz: Deus confunde o conselho de Aitofel. Pastor, como é que o senhor sabe que isso é uma oração? Porque oração não está na quantidade das palavras, mas na intensidade das palavras. Porque no Getsemane, a oração de Jesus foi uma frase só: se possível, passa de mim o cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Foi a oração de Jesus no Getsemane. E Davi faz uma oração aqui no mesmo lugar onde Jesus vai orar centenas de anos depois. Davi diz: Senhor, confunde, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Por que Davi diz isso? Porque Aitofel é um homem inteligentíssimo, e os conselhos de Aitofel podem prejudicar Davi. Para você ter ideia de um conselho de Aitofel: quando um rei dominava outro reino, arrancava o rei do trono, a maior prova que ele havia derrotado aquele rei era quando ele se deitava com as mulheres do rei que havia sido deposto. Aitofel chama Absalão e diz o seguinte: Absalão, mostra para todo Israel que você venceu seu pai, deita-te com as mulheres dele. E Absalão montou uma tenda na praça de Jerusalém, se deitou com as concubinas de Davi a olho nu, para todo mundo ver, dizendo: eu derrotei meu pai. Conselho de Aitofel. Quando Davi descobriu: Aitofel está com ele, a casa caiu para mim. Aitofel é muito inteligente, ele vai armar alguma coisa contra mim. Aí Davi diz: Deus confunde o conselho de Aitofel. Nessa hora aparece mais um amigo, o amigo do monte. O nome dele é Uzai, o arquita. Uzai é a resposta da oração de Davi. Porque tem vezes que para Deus te abençoar, Deus não vai te dar coisas. Deus vai enviar pessoas na hora certa e no lugar certo. Uzai chegou e disse: Davi, estou aqui para te defender, estou aqui para te ajudar. Aí Davi vira para Uzai e diz: amigo, muito obrigado, mas faça-me um favor. Você será mais útil a mim junto a Absalão do que aqui comigo. Por que, Davi? Porque Aitofel está conspirando junto com Absalão. Então, vai para lá, Uzai. Você é homem do conselho também. Vai para junto de Absalão e faz um favor para mim. Quando Aitofel levantar um conselho contra mim, você vai estar lá perto. Aí você levanta um conselho a favor. Aí Uzai diz: negócio fechado. Uzai volta para Jerusalém e vai para o conselho de Absalão. Escute isso aqui, isso é para a gente orar. Absalão faz uma reunião e diz: alguém tem alguma ideia para acabar com Davi? Aitofel: eu tenho, rei. Eu tenho. Me dá 12.000 homens armados e eu vou para o deserto atrás de Davi. Davi está sozinho, desarmado e cansado. É hora de acabar com ele. Era o plano perfeito. Absalão gostou da ideia. Só que Absalão quer ouvir o conselho de mais alguém. Diz: alguém mais tem alguma ideia? Aí Uzai: eu, rei. Vou dar um conselho para o senhor. Qual é? Davi pode estar cansado, pode estar no deserto e pode estar desarmado, mas não toca nele, porque ele ainda é homem de Deus, e Deus ainda é com ele. Quem é Uzai? Quem é o amigo do monte? Uzai, segura, é o amigo que não muda a opinião a seu respeito quando não está na sua presença. Uzai é o amigo que mantém a opinião que ele tem a seu respeito até quando você não está ausente. Quer ganhar a confiança de quem está presente? Defenda quem está ausente. Vou repetir. Quando você queima alguém que está ausente, você está se queimando com quem está presente. Que a pessoa pensa: se está falando dele, vai falar de mim. Agora, quer ganhar a confiança de quem está presente? Defenda quem está ausente. Aitofel disse: eu mato Davi. Uzai falou: ele pode estar no deserto, pode estar sozinho, pode estar desarmado, mas ele ainda é homem de Deus, não toca nele.
Absalão ficou com o conselho de Uzai. Aitofel ficou tão frustrado que foi para casa, construiu uma forca e se matou. Perdi para Uzai, meu conselho era perfeito, mas Uzai levantou um conselho e o rei acatou o conselho dele. Vou tirar minha vida. Então aprendi uma coisa: contra Judas, contra Aitofel e contra Saul você não precisa fazer nada. Eles mesmos se matam. Qual é a palavra, pastor, para a gente orar? Para cada Aitofel que se levantar, Deus vai colocar um Uzai também. Todo o conselho do diabo que estava armado contra a sua vida, todo o conselho do inferno que estava armado contra a sua vida, contra o seu futuro, contra os seus projetos, eu ministro, não vai prosperar. Porque toda arma forjada contra ti não prosperará. Deus está levantando um Uzai para te defender na sua ausência. Deus está levantando um Uzai para te defender na sua ausência. Você crê nisso? Fica de pé comigo dando glória a Deus e aleluia. São os amigos que aparecem na adversidade. Aparece um amigo na última casa para te servir. Aparece um amigo no vale para interceder. E aparece um amigo no monte, que é para te defender na sua ausência. Você crê nessa palavra profética? Deus vai colocar pessoas para te ajudar nessa caminhada. Você está começando a sua caminhada agora. Somos jovens. Tem muita coisa para você viver ainda. E você vai precisar de pessoas ao longo dessa caminhada. E Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra simples, muito simples, mas ela é profética. Deus vai colocar pessoas certas, nos lugares certos, nas horas certas. Você recebe essa palavra? Posso orar por você? Coloque a mão no seu coração, se você puder. Senhor, na autoridade que há no nome de Cristo Jesus, nós oramos uma vez mais, Senhor. Aqui estão os teus filhos, essa juventude que tem marcado essa geração. E nós sabemos, Senhor, que ao longo da caminhada tem a última casa, tem o vale, tem Aitofel que se levanta. Mas nós estamos aqui para te agradecer, porque tu és o Deus que envia as pessoas na hora certa, para nos ajudar a atravessar os momentos de dificuldade. E eu sei, Senhor, que essa palavra vestiu-se como uma luva na vida de alguns aqui. Alguns que estão na última casa, outros que estão no vale, outros que estão no monte. O Senhor sabe o momento que o teu filho ou a tua filha tem vivido. E como igreja nós já oramos aqui e concordamos que o Senhor vai enviar o socorro. O Senhor vai enviar as pessoas certas na hora certa, para que nenhum plano do diabo contra a nossa vida prospere. Eu concordo e declaro, Senhor, a tua bênção sobre a vida dessa juventude, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda e glorifique ao Senhor. Agora, a melhor notícia que eu poderia te dar é que existe um amigo que tem essas 3 características e muito mais. Ele é a personificação de todas elas. Ele intercede por você. Ele te defende. Ele estende a mão. Ele morreu na cruz por você. Jesus de Nazaré. Quem sabe você veio aqui essa noite a convite de alguém e você está decepcionado com tantas pessoas, com tanta coisa. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele pode colocar as pessoas certas do seu lado. Mas você precisa confiar nele e entregar a sua vida a Ele. De repente tem algum jovem aqui que veio a convite de alguém, mas você está afastado da casa do Pai. De repente você veio a convite de alguém e você nunca tomou a decisão de aceitar Jesus. Nós não estamos aqui te apresentando mais uma religião, não. Estamos te apresentando um Deus que pode mudar a sua história por completo. Um Deus que te ama tanto que colocou alguém do seu lado para te convidar para vir aqui, porque Deus quer mudar a sua vida.
E eu quero saber se há alguém essa noite que quer tomar a decisão de voltar para a casa do Pai. Você quer voltar para Jesus, ou então você quer aceitar Jesus como seu Salvador. Se você quiser, a oportunidade está aberta. É só você pedir licença onde você estiver. Vira aqui à frente, nós vamos orar por você antes de encerrar esse culto. Pastor, eu quero tomar essa decisão. Eu quero me reconciliar com o meu melhor amigo, que é Jesus. Ele está disposto a te abençoar, a mudar a sua história. Só depende de você tomar essa decisão. Se você quiser, peça licença aí onde você está. Vem aqui à frente. Nós vamos orar por você para encerrarmos esse culto. Você quer tomar essa decisão de voltar para a casa do Pai? Você quer aceitar Jesus ou você quer voltar para a casa do Pai? A oportunidade está aberta. É só você vir. Só você dar esse passo de coragem, de fé, de ousadia. Isso, pode vir, glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, querida. Eu sei que tem mais pessoas aí. Pode vir, pode vir. Nós vamos orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Sai do seu lugar. Você é livre para tomar essa decisão. Pastor Dilton usa muito essa frase. Eu tenho usado ela também, porque ela é profética. Você é livre para tomar essa decisão. Nada te segura aí a não ser a sua vontade. Então tome esse passo, dê esse passo de fé, de coragem, de ousadia. Vem aqui, se reconcilie com Cristo. Nós vamos orar por você. Se você quiser, ainda há tempo. Eu vou devolver o microfone, mas você ainda pode tomar essa decisão se você quiser. Pastor Dilton vai orar por eles? Samuel do Amor, quem vai? Você pode vir, enquanto nós não encerramos esse culto. Deus abençoe sua vida, até a próxima, querendo Deus. Aleluia. Tem mais alguém? Sai do seu lugar agora, vem rápido. Vem. Peça licença aí. Se você trouxe um amigo, convide ele agora. Venha com ele, venha com ela. Isso, vem, sai do seu lugar e correndo, sai rápido, vem. Jesus é o melhor amigo. Nunca te decepciona. Ele nunca vai te trair, nunca vai te abandonar. Glória a Deus. Vamos estender as nossas mãos, vamos abençoar a vida desses jovens. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Pai, nesse momento de intercessão, pela vida desses jovens, que vêm hoje ao Teu altar, Senhor, com o coração quebrantado, com o coração contrito, reconhecendo, ó Deus, o quanto eles precisam de Ti. Muitos deles, ó Pai, decepcionados com amigos, com relacionamentos. Ó Senhor, mas o Senhor conhece o desejo do coração, a necessidade de cada um deles. E o Senhor é poderoso para quebrar agora toda e qualquer sentença contrárias a eles, ó Pai. Ó Deus, e declarar um novo tempo. Ó Senhor, transforma, liberta, muda a sorte, perdoa, renova, levanta, restaura, Senhor. Ó Senhor. Senhor, que eles nunca se afastem da Tua presença. Que eles possam estar envolvidos nos Teus braços e desfrutar do melhor amigo que é Jesus. Ó Deus, nós os abençoamos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Maravilha. Nós queremos dar um presente para vocês, um livro do nosso pastor, que vai ajudar muito você. E também queremos anotar o seu nome, conversar, enfim, vai ter alguém aí, um amigo do seu lado aí, tá bom? Dá 5 minutinhos aqui numa sala, a gente já vai liberar vocês, por favor, para a gente poder presentear vocês. Eu queria que a igreja aplaudisse por essas vidas, por favor. Pode levar lá o pessoal. 5 minutinhos a gente já libera vocês, tá bom? Pastor Samuel. Bora aí, pastor, vou acabar. Deixa eu só dar um anúncio aqui. Fica aqui, pastor, vai embora não. Antes de acabar, para tirar uma foto aqui, vem para cá os líderes de juventude, tirar uma foto aqui com o pastor. Essa foto nossa contigo. E antes disso, rapidinho vou divulgar aqui, pedindo para anunciar uma conexão lá na Barra. Vai ser a Devec Jacarepaguá, Meier, Recreio e Barra da Tijuca. Dia 7 de maio, às 7h30, conexão Barra.
E também está a inscrição aberta, tem um videozinho, solta aí, com áudio baixo, do Saveiro Tropical Fest, Ilha Grande, dia 21 de abril. Não, 21 de maio. O Pilar dos Teles está promovendo esse evento. Inscrições até amanhã. Cadê? Tá aí? Mas, enfim, se quiser participar, é um passeio de escuna, café da manhã a bordo, almoço, churrasco à vontade e uma festa no barco. Lá dos Teles. Pode usar, pode usar. Arruma atrás aí, gente. Mas isso... Desce um pouquinho aí, a galera. Desceu a galera aqui pra... arruma as meninas aqui primeiro no cantinho. Arruma aí, Matheus. Pô, vem pra cá, pô. Arruma aí, Diego, me ajuda aí. Pastor Renan, chega aí. Vitorino, vem. Vem cá, Diego, vamos lá. Cadê o Anderson? Bora, negão. Fica embaixo aqui, O pastor vai orar, aí a gente tira foto. Você que sabe, você que sabe. Maravilha. Quem foi abençoado aí nessa noite? Dá um glória a Deus aí. Maravilha. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, pelo privilégio de receber a tua palavra e de adorar o teu nome. Que o Senhor nos leve em paz ao nosso lar, que essa noite seja de um sono reparador e que amanhã seja um dia de bênção. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos. E todos dizem amém. Que Deus te abençoe. Vá em paz.